nesses vídeos sobre batalha espiritual, irmãos, eu preciso falar algumas coisas para que você entenda melhor as coisas espirituais. Nós fomos formados, irmãos, corpo, alma e espírito. Quando Deus nos formou, irmãos, Ele nos formou do pó da terra, e isso é comprovado cientificamente. Se você for estudar a estrutura humana, o homem é feito de cálcio, zinco, ferro, manganês, sódios, São matérias que existem na terra, substâncias que existem da terra. Então o Senhor nos criou do pó da terra e nos moldou. E a partir do momento que Ele nos moldou, diz a Bíblia que Deus assoprou na nossa narina o Espírito Santo. Então, no momento que o Senhor soprou o fôlego de vida, o Espírito Santo em nós, o seu fôlego de vida, quando tocou no nosso corpo humano, formou a nossa alma. Então a nossa alma, ela é a junção do físico com o espiritual, ela é a junção da nossa carne com o Espírito de Deus que formou a nossa alma. Então nós somos um ser composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando Adão pecou contra Deus, irmãos, quando Adão fez o que não podia fazer e ignorou a vontade de Deus, e ele foi expulso do paraíso, a partir daquele momento o Espírito de Deus se desligou do nosso espírito e nós nos tornamos apenas corpo e alma, entendeu, irmãos, Estávamos desligados de Deus, sem comunhão com o Espírito Santo, entendeu? Irmãos, você pode ver como isso é verdade. Quando alguém morre, você pergunta que hora que vai chegar o corpo para o enterro. O corpo foi sepultado, o corpo chegou, o corpo está sendo velado. Porque se a alma não estiver em nós, nós não somos um ser, somos apenas um corpo. E Deus nos criou corpo, alma e espírito, entendeu? O homem se separou de Deus, irmãos, começou a andar segundo a sua mente e segundo a influência das trevas. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Sabe por quê, irmãos? Antes de Deus criar a terra, os homens, os animais e tudo que existe aqui, há milhões de anos já existiam os anjos, os poderes celestes. Aí um dia, irmãos, houve uma grande rebelião no céu. Lúcifer tentou se rebelar contra Deus, e nisso houve batalha nos céus, irmãos, e Lúcifer foi jogado na terra, foi lançado para a terra e caiu como um cometa nesta terra, entendeu, irmãos? E Deus, irmãos, criou os homens para colocar na terça parte dos anjos que caíram, porque diz a Bíblia que a terça parte dos anjos caíram com Lúcifer. Foram enganados por Lúcifer, caíram na conversa de Lúcifer, se rebelaram contra Deus e foram lançados do céu para a terra com Lúcifer, caiu aqui na terra, louvado seja Deus. E Deus criou o homem para colocar no lugar desses anjos, e Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem, irmãos, os anjos, os poderes celestes, os querubins, os serafins, ficaram todos impressionados, porque Deus estava criando um ser que seria carne, como os animais são carne, mas teria uma alma e o Espírito de Deus habitaria neles. Olha, irmãos, que profundidade. Os anjos ficaram de boca aberta, vamos dizer, porque Deus ia criar um ser que era espiritual, mas esse espírito habitaria numa carne. Isso não existia, entendeu, irmãos? Isso não existia antes. Aí Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem, essa semelhança habitaria numa carne. E aí Deus criou Adão. Então, irmãos, nós somos um ser que é corpo, alma e espírito. Quando Adão pecou, se desligou de Deus, e Jesus diz a Bíblia que ele é o segundo Adão, porque ele veio para novamente nos restaurar a Deus. Jesus veio trazer o ministério da reconciliação, reconciliando Deus com os homens através dele. Por isso que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Não há outro caminho, irmãos, que faça essa ligação novamente. Nós só chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Você não vai chegar a Deus através de religião nenhuma, entidade nenhuma, espírito algum.
porque o único que nos pode levar a Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim. Então só chegamos a Deus através de Jesus Cristo, irmãos. E essa é a verdade que o mundo não aceita, porque o mundo jaz no maligno. Satanás, quando ele caiu aqui na terra, com os anjos, eles se transformaram em demônios, espíritos caídos, irmãos. E Satanás, ele quer adoração, porque ele lutou por adoração nos céus, porque ele queria ser adorado, porque ele era o ser mais perfeito que Deus criou. Mas a sua perfeição o corrompeu, porque ele se achou que ele também era digno de adoração. Mas a Bíblia diz que Lúcifer foi criado para entregar o louvor a Deus. Ele recebia o louvor, a adoração dos anjos e entregava diante de Deus. Ele era o portador da luz, ele levava aquilo diante de Deus. Mas no momento ele se achou Deus, mas ele caiu, irmãos. Foi humilhado, destruído e caiu no seu engano. E se tornou Satanás, a serpente, o pai da mentira, o enganador das nações. E caindo aqui na terra, irmãos, a primeira coisa que ele fez foi enganar Adão e Eva, porque Deus criou a terra e deu a Adão, disse para Adão que tudo era de Adão, entendeu? E a serpente o enganou e conseguiu tomar este lugar, porque pela desobediência de Adão, Satanás se transformou no senhor deste mundo caído. O mundo jaz no maligno, tanto é que Jesus, ele não vai vir buscar o mundo, vai buscar a sua igreja. Então essa estrutura espiritual do mundo, irmãos, ela pertence a Satanás, amém? Nós somos estrangeiros nesta terra, e Satanás, irmãos, quis ser adorado por Deus e quis se passar por Deus. Aí começou os enganos, os demônios tornaram formas de deuses, entendeu? Os demônios, para serem adorados, disseram: esse aqui é Diana, esse aqui é Asmodeu, esse aqui é Nosferato, este aqui é tal Deus. Eles quiseram ser adorados, entendeu? Para enganar o homem, para afastar o homem de Deus, para se vingar de Deus. Como eles não podem se vingar em Deus tocando em Deus, eles quiseram tocar na criação que Deus mais amou, que somos nós. Mas o Senhor não nos deixou órfãos, irmãos. Enviou Jesus, e Jesus vai resgatar a sua igreja, e Jesus vai resgatar aqueles que o amam, amém? Porque a Bíblia diz, irmãos, que não são todos que são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não, não é assim. Tudo é criação de Deus, tudo é criatura de Deus, tudo é formado por Deus, entendeu? Mas a Bíblia diz dessa maneira, que só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como Senhor da sua vida. Jesus disse: eu vim para os meus, que eram os judeus, mas eles não me receberam. Mas todos aqueles que me recebem como Senhor, eles recebem o poder de ser chamados filhos de Deus. E Jesus, quando estava orando por nós, disse: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles do mundo que o Senhor me deu, e por aqueles que hão de crer no Evangelho, na Tua Palavra, a esses eu oro e por esses intercedo. Então nós somos filhos quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, entendeu, irmãos? Você entendeu isso? Amém? Então, irmãos, então nós somos corpo, alma e espírito. Da mesma maneira que o corpo precisa do alimento, o espírito precisa se alimentar, a nossa alma precisa se alimentar. O alimento da alma é estar na presença de Deus, ter a presença do Espírito Santo. O homem se afastou de Deus. Satanás foi criando as religiões, espíritos mentirosos, entendeu? E a Bíblia diz, irmãos, na palavra de Deus, que os anjos caídos começaram a cobiçar as mulheres, os demônios começaram a cobiçar as mulheres e tiveram atos sexuais com as mulheres, e disso gerou uma geração de gigantes, de pessoas demoníacas, de pessoas híbridas, que a gente fala, comprometimento espiritual com o humano. Aí quando teve o episódio da Arca de Noé, Deus destruiu tudo isso, irmãos, porque a terra se corrompeu de uma maneira que não poderia seguir mais. Por isso houve o dilúvio, onde o Senhor acabou com esses gigantes, com esses seres que são híbridos, né? Mas, irmãos, os anjos, quando eles caíram, eles perderam o seu corpo espiritual, os demônios, né? Os anjos caídos se tornaram demônios e perderam o seu corpo espiritual. Por isso que esses espíritos, eles ficam vagando para entrar nas pessoas,
porque nós somos templos, irmãos. Deus nos criou para ser templo do Espírito Santo. Tanto é que quando Ele nos criou, Ele soprou sobre nós o seu Espírito e habitou em nós. E quando o homem se desligou de Deus, o homem continuou sendo um templo, e Satanás invadiu esse templo. Por isso que você vê na Umbanda, na feitiçaria, as pessoas endemoniadas, tomadas, recebendo espíritos, né? Você vê que as pessoas são tomadas por espíritos, espíritos demoníacos tomam aquela pessoa até a consciência da pessoa, e aquela pessoa age como um demônio, como uma entidade, incorpora literalmente um espírito demoníaco, se torna a casa daquele demônio. Porque Jesus disse assim, que quando Ele expulsa um espírito imundo, esse espírito fica vagando por lugares secos e áridos, porque não tem descanso, e Ele diz assim: voltarei para minha casa. E voltando para esta pessoa, Ele traz 7 espíritos piores do que ele, entendeu? E a Bíblia fala também que quando Jesus expulsou o demônio de um homem, deixou que o demônio entrasse nos porcos. Mais de 1000 porcos se jogaram no mar. Quer dizer, haviam mais de 1000 demônios naquele homem, que ele chama de legião. Então, irmãos, uma pessoa endemoniada, ela pode ter uma legião de demônios dentro dela. Agora, o Espírito Santo, irmãos, quando Ele nos batiza com a sua presença, quando Ele vem habitar em nós, Ele não tira a nossa consciência, Ele não domina a nossa mente, mas é uma voz que fala no nosso coração. O Espírito Santo, Ele fala conosco. O Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele nos orienta. O Espírito Santo, Ele não nos toma e nem nos manipula. Gentilmente, com amor, Ele nos ensina. A diferença é essa: o Espírito Santo não tira a sua consciência, não toma o teu ser, entendeu? Como nós vemos coisas horríveis, né? Quando as pessoas ficam endemoniadas, possessas, recebem vários demônios, e esses demônios, irmãos, querendo passar por entidade para serem adorados, eles se deram nomes. Que é o preto velho, que é o Exu, que é o tranca-rua, que é o eu não sei o que, eles se deram nomes, entendeu? E outra mentira, a mentira do espiritismo, da reencarnação. Os demônios se passam por pessoas da sua família, entram em outras pessoas e ficam conversando com você. E você todo espantado fala: nossa, é meu pai, é a minha mãe. Não, irmãos, é inferno, é mentira. A Bíblia diz que não deveremos consultar os espíritos mortos, porque é engano. Saul foi tentar consultar o profeta Samuel, que havia morrido. Primeira coisa, Deus disse para Samuel que Samuel nunca mais falaria com Saul. Então Deus deu uma ordem ao profeta que nunca mais ele falaria com Saul. E Saul foi consultar quem? Uma feiticeira, uma bruxa. E esta bruxa invocou o espírito de Samuel, e fala que o espírito de Samuel subiu das trevas. Samuel era profeta, ele não ia para as trevas, e falou mentiras para Saul. E Saul, dando ouvido ao engano, irmãos, perdeu a sua vida, porque aquele espírito disse que certamente Saul morreria. Mas se Saul não tivesse ouvido aquela voz, se tivesse esperado mais um pouco, certamente ele seria salvo. Então, Satanás se transfigura em anjo de luz, para que, se possível fosse, enganasse até o escolhido. Satanás não vem de chifre e rabo, e aliás eu nem sei se ele tem chifre e rabo, mas ele vem com engano, com mentira, com encantamento, com sedução, usando meia verdade, porque se é meia verdade já não é verdade, né, irmãos? Ele usa situações que tocam no nosso coração, que mexem com o nosso emocional, para que você se abra e ele te lace, entendeu? Essas religiões, esoterismo, né, nova era, a Umbanda, falando que é espírito de luz, que o orixá é espírito de luz, que caboclo é espírito de luz. Que espírito de luz é esse que bebe cachaça, fuma charuto e pede sangue na encruzilhada? Eu já fui em centro, irmãos, nós já fomos na Umbanda, e sei como que é as coisas lá. Não tem nada de Deus ali não, é imundícia, é engano. E eu dou graças a Deus que o Senhor me tirou deste lugar, dessas situações. Por isso hoje eu prego a verdade, porque nós conhecemos as trevas, Deus nos tirou de lá, e agora nós podemos pregar a verdade, entendeu, irmãos? Você vai reencarnar, vidas passadas. Não existe, irmãos, isso é engano, isso é mentira. A palavra de Deus diz que foi dado por homem nascer uma vez só, e disto dá conta a Deus. E se Jesus veio, pagou o preço, que preço que eu tenho que pagar? A Bíblia diz que Jesus veio, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado no mundo, se ofereceu naquela cruz pelos meus pecados. E a Bíblia diz, se não me engano, em Colossenses, que o Senhor, descendo ao inferno, despojou principados, potestades e dominadores, e pregou para os espíritos em prisão, e esvaziou o inferno, e tirou da mão de Satanás as chaves. Então, irmãos, eu não tenho nada do passado para pagar, de vidas passadas, porque elas não existem. Isso é engano do Satanás, isso é mentira do inferno, que vem com uma aparência de caridade, de bondade, né, irmãos? Que de evolução, tem que evoluir, tem que passar por evolução. Mentira do inferno, não cai nisso não, falta de Bíblia, amém? Uma vez fui orar numa casa, irmãos, que me chamaram, e a pessoa estava lá porque o espírito da avó da pessoa não queria sair de perto dela, porque o espírito da avó achava, segundo eles, esse espírito achava que ninguém ia cuidar igual ele cuidava, ele não queria fazer a passagem, e o pessoal do espiritismo estava lá, mentalizando, orando, sabe? Emanando luz para que o espírito fosse para a luz, fizeram corredor, mas só que o espírito, segundo eles, estava tão apegado à menina que não queria entender que tinha morrido. E ficaram, quando eu cheguei lá, mano, parei e fiquei olhando. Aí falaram para mim, nós já oramos, me explicaram o que estava acontecendo segundo eles. Agora faz a sua parte, porque nós acreditamos que todas as religiões têm o seu mérito. Irmãos, quando eu olhei bem na cara daquela moça, eu falei, em nome de Jesus, quem é você? Porque avó você não é. Naquele momento, irmão, manifestou um demônio que pulava e berrava igual um bode. Dizia que era uma tal da pombagira das 7 linhas, mentirosa também do inferno. Demônios que se passam com entidades, são demônios, irmãos, né? Que tomam nome para si. Eu expulsei aquele mal em nome de Jesus, tomei autoridade e em nome de Jesus que o mal saísse. Irmãos, a menina ficou normal. Aí todo mundo, o que aconteceu? Era um obsessor, que eles falam que são almas que estão precisando de luz, que fazem isso. Não é Satanás. Vocês conhecem o Evangelho? Conhecemos segundo Allan Kardec. Foi ler a Bíblia original, sabe? Pega a Bíblia e lê a Bíblia, e relê e lê de novo, que você vai entender muita coisa. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, entendeu? Então, irmãos, somos corpo, alma e espírito, amém? Quando Jesus veio, Ele nos ligou novamente a Deus. O momento que Ele se entregou naquela cruz e disse, está consumado, nós nos tornamos novamente um com Deus, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós batizamos nas águas e somos batizados pelo Espírito Santo, tá bom? Então hoje foi esse estudo que fala corpo, alma e espírito, entendeu? Somos um templo. Se esse templo não está sendo habitado pelo Espírito Santo, o inimigo não deixa ele vazio, entendeu? Satanás, ele está vagando por aí como um leão. A Bíblia diz que Satanás, vosso adversário, está rondando como um leão, a fim de tragar a muitos, entendeu? Como eles perderam o corpo espiritual deles, porque você não ouve na Bíblia dizer, o arcanjo Gabriel encarnou em tal pessoa, o arcanjo Miguel encarnou em uma pessoa. Não, porque eles têm o corpo deles, eles não podem fazer isso. Quando eles aparecem da maneira que eles são, entendeu? Agora os espíritos que caíram, perderam o corpo espiritual deles e ficam vagando, e nesse vaguear, eles estão procurando casas, e nós somos casas, entendeu? Por isso que eu preciso do selo do Espírito Santo, por isso que eu preciso ter Jesus como Senhor e a presença do Espírito Santo em mim, para que outra coisa não ocupe o lugar na minha vida, amém? Então esse é o estudo de hoje, nosso canal Farol e Natureza. Compartilhe esse canal, em nome de Jesus.